Querido irmão, querida irmã, querido visitante, abra sua Bíblia, se você tem aí a Palavra de Deus desta forma como a minha, no formato de livro, ou se você tem a Bíblia no seu celular, num tablet, se bem que hoje em dia todo mundo usa no celular mesmo, né? Muito difícil até trazer um tablet, porque fica mais fácil trazer o celular, e aí a gente junta o útil ao agradável, né? Traz o celular, que aí você pode manter a sua comunicação e também pode usar a Palavra de Deus no seu celular. Abre então a primeira carta de João, se você ainda não abriu, que é a série de mensagens que nós estamos meditando todo domingo de manhã, domingo à noite, nós estamos lendo a primeira carta de João. A primeira carta de João fica lá no final do Novo Testamento, perto do livro de Apocalipse. Então não é o Evangelho de João, porque a gente tem o quarto Evangelho, chamado de Evangelho segundo João. Mas temos a primeira carta de João, que se encontra no final do Novo Testamento. É esta que nós estamos lendo, que nós estamos trabalhando todo domingo pela manhã, todo domingo à noite. Então, com a sua Bíblia aberta, aí vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 29. É o último versículo do capítulo 2, e a gente vai entrar no capítulo 3, até o verso 6 deste capítulo. Primeira carta de João 2, 29, até o capítulo 3, versículo 6. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, com vocês visitantes, sobre o mandamento do amor e sobre viver como filhos de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o mandamento do amor. Mas este trecho da carta de João, ele está trazendo uma realidade que é viver como filhos de Deus. Eu tenho falado a vocês sobre isso, que a carta de João, ela é dividida por vários estudiosos da Bíblia, vários comentaristas, em prólogo, que é a introdução da carta, que é logo no capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1. Depois João fala sobre caminhar na luz. Depois ele vai trabalhar a questão de viver como filhos de Deus. E por último ele vai falar sobre o amor e a fé. Nós já passamos da parte sobre caminhar na luz. Hoje pela manhã nós encerramos o trecho da carta que fala sobre o caminhar na luz. E agora nós vamos entrar na parte em que João fala sobre viver como filhos de Deus. E é isto que a gente vai meditar nessa noite. Como nós devemos viver sendo nós filhos de Deus. Então vamos ler a partir do 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele
não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O que então nós podemos aprender para as nossas vidas sobre o mandamento do amor neste trecho que nós acabamos de ler? O que nós podemos aprender para as nossas vidas cristãs hoje sobre o viver como filhos de Deus? Já que João está escrevendo esta carta há muitos anos atrás, ele escreve lá no final do século I da era cristã, e isto é, no ano 90 a 100 depois de Cristo. Olha quanto tempo atrás, do ano 90 a 100 mais ou menos da era cristã. Há muito tempo João escreve esta carta falando às comunidades cristãs, e ele está dizendo a essas comunidades a quem ele escreve a carta: vocês precisam resgatar o mandamento do amor, vocês precisam amar Deus e amar o próximo, vocês precisam caminhar na luz, vocês precisam viver como filhos de Deus. E o que nós podemos aprender para as nossas vidas hoje sobre essa parte que nós acabamos de ler, viver como filhos de Deus? Primeiro, a gente vê aqui no texto que João, ele está falando sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e se tornam filhos de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, olha aí mais uma vez no capítulo 3, os versos 1 e 2, você vai ver o que João está falando, que o apóstolo do amor fala sobre ser filho de Deus. E ele diz assim, capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha que amor Deus tem nos dado, é o que João está dizendo. Que amor é o amor de Deus. Quão tremendo é o amor de Deus. Que ousado amor é o amor de Deus. Que amor maravilhoso, amor grandioso é esse que Ele tem nos dado. E por que Ele nos dá esse amor grandioso? Ele continua dizendo no versículo 1, porque nós fomos chamados filhos de Deus. O amor tão grande de Deus nos alcançou, o amor tão grande do Pai, Ele nos alcançou para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Você é chamado filho de Deus, você é filha de Deus. Deus derramou esse amor tão grande na minha vida, na sua vida, que Ele passou a nos chamar de filhos. Nós somos filhos dele, por causa do amor em Cristo Jesus. Por isso, ele continua no verso 1, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quantas vezes o mundo não nos reconhece? O mundo não reconhece a igreja, não reconhece os filhos de Deus, não reconhece a nós como sendo os filhos do Pai, os filhos de Deus. Por quê? Porque o mundo não conhece Deus. E se o mundo não conhece Deus, se o mundo não conhece o Pai, o mundo também não vai conhecer os filhos do Pai, os filhos de Deus. Quantas vezes nós vivemos situações no nosso dia a dia em que nós não somos reconhecidos como cristãos, não somos aceitos como cristãos, não somos aceitos como filhos de Deus, não somos aceitos enquanto igreja. Mas por quê? Porque o mundo não conhece Deus, o mundo não conhece o Pai. Se o mundo não conhece Deus, o mundo não vai nos conhecer, não vai nos reconhecer, não vai nos aceitar. Que filho de Deus o quê? Que filha de Deus o quê? Ah, todo mundo é filho de Deus. Você já viu essa frase? Todos são filhos de Deus. E eu já vi uma frase assim, num carro, um adesivo dizendo, ah, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Será que é filho mesmo de Deus? Porque a palavra de Deus nos ensina que filho de Deus, filha de Deus, é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É o que João está dizendo aqui. Ele deu um grande amor para nós, quão grande amor Ele nos tem concedido, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem recebeu o amor dEle,
quem recebeu a salvação em Cristo Jesus, e aí se torna filho de Deus, e tem o amor de Deus, e o mundo muitas vezes não reconhece aqueles que são filhos de Deus. No versículo 2, João continua dizendo: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. João chama de forma carinhosa aqueles cristãos, meus amados, e ele diz: todos nós que reconhecemos Jesus, somos filhos de Deus, todos nós alcançados pelo amor de Deus, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, nós ainda não chegamos à plenitude, não chegamos à perfeição, mas quando Jesus se manifestar, ou quando nós formos para a glória, é o que João está ensinando, então nós seremos semelhantes a Ele. Se Jesus voltar, e nós estivermos aqui ainda, e recebermos Jesus na sua segunda vinda, então com a manifestação dele, nós seremos semelhantes a Ele, perfeitos como Jesus é, sendo filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros da promessa, juntamente com Jesus. Mas se Jesus não voltar, e nós formos para a glória, lá na vida eterna, lá na glória, nós seremos semelhantes a Ele. Olha que maravilha, amém? Você será semelhante a Jesus, perfeito, sem pecado, filho de Deus, vivendo na glória, vivendo na eternidade. Mas como um filho de Deus tem que viver aqui, enquanto está aqui na terra? Como nós, filhos de Deus, precisamos viver? Porque nós somos feitos filhos de Deus, fomos assim feitos pelo seu amor que nos alcançou, o seu grande amor, o seu ousado amor. E como você precisa viver sendo um filho de Deus? Primeiro, você precisa praticar a justiça. Veja o que diz no verso 29. Se sabeis, capítulo 2, verso 29, se sabeis que Ele é justo, quem é justo? Deus. Se vocês sabem que Deus é justo, que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se eu sou filho de Deus, se eu sou nascido de Deus, pelo amor dele que me alcançou, se eu sou nascido de novo em Cristo Jesus, e sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu preciso praticar a justiça. Deus é justo, eu sou filho dele, então eu preciso ser justo como Deus é justo, amém? Se você é filho de Deus, e você é nascido dele, você foi tornado um filho dele, pelo amor que alcançou a sua vida, e Deus o Pai é justo, você também precisa ser justo, você precisa praticar a justiça. E o que é praticar a justiça? O que é ser justo como Deus? Praticar a justiça é viver em retidão, é ter uma reta conduta, porque Deus é assim, Deus é justo, Deus é reto, em Deus não há mudança nem sombra de variação, em Deus não há injustiça, não há algo fora da retidão, fora de uma conduta reta. Deus é justo, e nós precisamos ser como Deus, justos também. Se nós somos filhos, nós temos que imitar o Pai, não é? Amém? Nós somos filhos do Pai. Você é filho, filha do Pai Celestial, então você tem que ser imitador do seu Pai. E se o seu Pai é justo, é reto, tem uma conduta reta, a sua conduta na vida, no dia a dia, precisa ser uma conduta reta. Você precisa andar em retidão, e é em tudo que você faz, é em tudo que você vive no seu dia a dia. Não adianta ter uma conduta reta apenas aqui, dentro do ambiente da igreja, porque aí é fácil. Concorda comigo?
Não adianta ter uma conduta reta apenas quando eu estou mostrando algo para as pessoas, porque aí eu vou estar vivendo só de aparência. Aí é fácil, é mole, é tranquilo, porque aí eu coloco a minha capa, a minha roupa, e aí eu mostro para as pessoas uma retidão, uma conduta reta, mas no meu dia a dia, quando eu estou vivendo as minhas coisas do dia a dia, trabalhando, estudando, andando por aqui e ali, eu não estou tendo uma vida reta, eu não estou tendo uma conduta reta. E isso me traz à mente um exemplo muito simples, mas que ilustra como nós precisamos ser justos, praticar a justiça, ter retidão. Querem ver um exemplo muito simples? Quando alguém, por exemplo, te dá um troco, que você comprou algo, uma comida ou qualquer outra coisa, e aí você pagou em dinheiro, e hoje em dia muita gente nem está pagando mais em dinheiro, né? É só no cartão de débito, cartão de crédito, mas ainda a gente utiliza o dinheiro em algumas situações, e há alguns lugares ainda que não aceitam o cartão. E aí você dá ali um dinheiro para pagar aquele negócio, e aí a pessoa vai, se confunde lá e te dá um troco errado. E aí você olha ali, conta, e disfarçadamente sai e vai embora. Ou disfarçadamente coloca no bolso. Ele que errou, né? O problema é dele, né? Ele deu o troco errado, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que se confundiu, ele que deu o troco errado. Era para ele me dar 15, ele me deu 25, então eu fico com esses 10 a mais, e o problema é dele, ele vai só notar quando eu estiver muito longe. É assim que o crente tem que fazer? Sim ou não? Não. Se você viu o seu troco errado, devolve. Tem 10 reais a mais, pega e devolve. Porque isso é justo, é reto, é conduta reta. É apenas um exemplo simples, como eu disse. Mas se a gente fosse ficar aqui citando vários exemplos, ficaríamos aqui a noite inteira, passaríamos aqui um dia inteiro. Existem muitos exemplos. Praticar a justiça é viver em retidão, é ter uma reta conduta. Mas praticar a justiça também, sabe o que é? É ter um caráter espiritual, é ter o caráter de Deus, é ter o caráter de Jesus. E é isso que eu tenho que buscar. Eu não tenho que ter o meu caráter, nem o caráter de um outro, nem o caráter de um grande líder deste mundo. Eu tenho que buscar o caráter de Deus. Deus é justo. Eu, como filho do Pai, eu tenho que ser justo e ter um caráter correto. Porque no final das contas, sabe o que vale? É o caráter que nós temos. Reputação não vale de nada. Reputação pode estar aqui e depois acabar. Reputação pode acabar quando você deixar esse mundo. Mas o que vale mesmo é o caráter que nós temos. Porque muita gente está ligando para a reputação, está ligando para a aparência, está ligando para aquilo que é exterior, mas lá dentro não tem o caráter de Deus. E a gente precisa buscar isso. E você vai demonstrar o caráter de Deus no dia a dia, nas situações que você enfrenta a cada momento. Eu lembro muito que, quando eu estudava na UF, lá no Gragoatá, Natália conhece bem lá, e aí às vezes sexta-feira, terminava a aula, 9 e pouca, 10 horas, quase 10 horas, e aí vinham os colegas assim, vamos lá, Leandro, vamos lá, vamos para a chopada, vamos lá, né, vamos ali para os barzinhos do Gragoatá. E aí eu falava assim, não. Ah, mas que isso? Vamos lá. E você fica lá e você pode beber seu refrigerante, porque eles sabiam que eu era crente. Vamos lá. Tem nada a ver. E eu falava assim, não. Até em outros momentos eu fico com vocês, eu me confraternizo com vocês. A gente pode até ir num almoço juntos, numa pizza juntos, mas sexta-noite, tarde da noite, nessa época eu já era casado, a Letícia era pequenininha, eu não sei se a Suzete estava grávida, não lembro, e eu falava assim, não, eu vou voltar para minha família,
eu estou terminando aqui a aula e não vou com vocês não. Eu vou voltar para minha família. E eu sou um crente em Jesus e Deus não vai se agradar de eu estar lá, no meio lá, mesmo que eu peça uma Coca-Cola, né, peça um refrigerante, mas eu não vou não. Porque a gente precisa ter retidão, praticar a justiça. Mas sabe o que mais que é praticar a justiça? É ter misericórdia, é ter amor. Deus é justo, isso significa que Deus é misericordioso, Deus é amor, e eu como filho do Pai, eu preciso ser misericordioso, amoroso. Deus é justo, eu preciso como filho dele ser justo, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser amor. Você precisa derramar na sua vida misericórdia, amor, senão nós não estamos vivendo como filhos de Deus. Viver como filhos de Deus é praticar a justiça. Segundo, viver como filhos de Deus é ser puro como Jesus. Veja o versículo 3 do capítulo 3. Olha o que diz o verso 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O texto está falando de quem? De Jesus. Que nós precisamos, enquanto cristãos, buscar a purificação, porque Ele, Jesus, é puro. Jesus era puro quando Ele passou aqui na terra. E até o fim, Ele foi sem pecado, Ele foi puro. Nós somos pecadores, vamos errar, mas nós precisamos buscar esta pureza, perseguir essa pureza que Jesus tinha enquanto ele vivia aqui na terra. Eu preciso ser puro como Jesus. Eu não vou conseguir 100%, não, mas eu tenho que perseguir isso, correr atrás, para tentar, procurar ser puro como Jesus. O crente, ele busca a purificação a cada dia, ele busca a santificação. E o que é a santificação? O que é a purificação? É você se separar das coisas do mundo, e é você separar a sua vida para Deus. O cristão, ele vive neste mundo, ele tem que fazer as coisas que nós precisamos fazer a cada dia, mas ele se separa de muitas realidades desse mundo, ele não aceita muitas coisas desse mundo, ele não aceita a falta de misericórdia, ele não aceita o ódio, ele não aceita a desonestidade, ele não aceita a falta de caráter, ele não aceita a falta de uma conduta correta, ele não aceita coisas que vão vir na vida, que muita gente às vezes pensa, isso não tem nada a ver, mas vai afastá-lo de Deus. Mas o crente, ele busca purificação, santificação, separar-se das coisas do mundo e separar-se para Deus. É claro que você tem que fazer as coisas do dia a dia, ir ao mercado, ir ao banco, ir a uma praia, ir a um cinema. Não existe, e também a gente não vai chegar a esse ponto, não é? De ter lá mercado evangélico, supermercado evangélico, aqui só vende sabão em pó evangélico, aqui só vende arroz evangélico. Já pensou isso? Em vez de ser aquele arroz lá tipo 1, tipo 2, né, que a gente compra, a gente vai olhar ali, está ali, arroz evangélico. Só não vou falar a marca aqui, que eu já até falei uma, não devia nem ter falado, né, que é de refrigerante, mas enfim, não existe isso. A gente não vai ter sabão evangélico, arroz evangélico, supermercado evangélico, que você entra lá, está todo mundo assim, né? E aí aquele ambiente. Ou você vai entrar na praia, vai lá numa praia linda, lá de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, e está lá todo mundo, né? Em santificação. Isso é no céu, na vida eterna. Ou vai trabalhar numa empresa e todo mundo está assim, né? Santificado. Vai para uma faculdade, vai para uma escola, está todo mundo assim. Imagina, como seria bom se fosse assim, se a gente tivesse mercados assim, bancos assim, ou lugares de lazer,
cinemas assim, praças de alimentação, que às vezes você vai e fica horrorizado. Uma vez eu estava com a minha família e pessoas numa mesa ao lado, eram famílias falando palavrão. Ah, porque não sei o que lá, e um palavrão, né? E é horrível. Você está ali com a sua família e fica ouvindo palavrões num ambiente de diversão, num ambiente que deveria ser um ambiente sadio. Mas não existe isso. E a gente está no nosso mundo e frequenta vários lugares, frequenta várias situações, está diante de várias situações, e a gente precisa ser puro, ser santo, mesmo lá no cinema, mesmo lá na praça de alimentação do shopping, na empresa que a gente trabalha, no lugar que a gente estuda, no mercado, no banco, vai ter gente de todo tipo, e vai ter gente falando qualquer coisa, e vai ter qualquer tipo de coisa, mas a gente precisa se manter santificado, longe de coisas do mundo e separado para Deus. Isso é que um filho de Deus faz. Amém? É assim que um filho de Deus faz. E terceiro e último lugar, que tem a ver também com ser puro como Jesus, é romper com o pecado. O cristão precisa romper com o pecado. Ser radical nesse ponto, né, Felipe? Aí a gente tem lá o Radical, que é aquele projeto maravilhoso. Um dia eu vou participar. Amém, amém. Mas a gente precisa romper. Ser radical nesse sentido a palavra radical, ela se aplica muito bem, porque vejam o que João está falando, lá do verso 4 ao verso 6, olha aí na sua Bíblia, capítulo 3, do verso 4 ao versículo 6, qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Iniquidade significa transgressão à lei. Era a transgressão à lei de Moisés, a lei judaica. E aqui significa, no contexto cristão, uma transgressão à lei de Deus, aos ensinamentos de Cristo. Então, quem pratica pecado, pratica transgressão à lei. Porque o pecado é iniquidade, o pecado é transgressão à lei. E aí continua no verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou, ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Verso 6, qualquer que permanece nele, qualquer que permanece em Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Nós precisamos romper com o pecado. E o que significa romper com o pecado? É não viver pecando. Não viver pecando. Porque pecar, a gente vai pecar. Talvez agora, a gente possa estar pecando em pensamento. Talvez daqui a pouco a gente vai sair aqui do culto abençoado e pecar em pensamento, pecar em alguma palavra, pecar em alguma atitude. A gente é ser humano, e não é porque a gente é salvo em Jesus que a gente não vai pecar. A gente peca, a gente erra, mas o que o ensinamento traz para nós é que a gente não pode viver pecando. Eu peco, e aí eu peco de novo, e é o mesmo pecado, e eu vivo naquilo, e eu gosto daquilo, e aquilo ali me traz alegria, e me traz uma sensação de bem-estar, e eu gosto de ficar ali. É que nem o porco que fica ali remexendo no lamaçal. Não é assim o porco faz? Os porcos, eles têm aquele prazer de ficar ali na lama, e eles ficam ali revirando naquela sujeira. E muitas vezes, a gente, se não tiver cuidado, vai estar ali mexendo na sujeira, e vai estar ali revirando de um lado para o outro, e tendo prazer, satisfação em ficar ali na sujeira. Romper com o pecado é sair disso. É mesmo que eu erre, mas eu peço perdão a Deus, eu peço perdão ao outro, e aí eu continuo a vida cristã, mas eu vou procurar não errar mais naquilo,
Mas se eu vivo pecando, se eu vivo naquele mesmo pecado, se eu faço novamente, e pior, se eu tenho prazer de estar ali, naquele lamaçal, alegria, satisfação, então está errado, eu tenho que romper com o pecado, romper com aquilo que não é de Deus, porque o texto diz, quem vive pecando, o que diz o texto? Não o viu, nem o conheceu. Se você vive pecando, você não conheceu Deus de verdade. Você estar na igreja, ser membro de uma igreja, não garante a você viver a plenitude da vida cristã, viver totalmente consagrado ao Senhor. Viver como filho de Deus está além disso. Viver como filho de Deus está além de estar num domingo à noite na igreja, está além de prestar um culto a Ele aqui, está além de ouvir uma palavra. Vai além disso. Viver como filho de Deus é praticar a justiça todo dia. Viver como filho de Deus é ser puro como Jesus todo dia. Viver como filho de Deus é romper com o pecado todo dia. E esse é o desafio para nós cristãos. Porque cantar meia dúzia de palavras, estar aqui reunido, juntos, prestando um culto a Deus, isso é muito fácil. Isso é tranquilo demais. Agora, viver no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois segunda, terça e assim por diante. Janeiro, fevereiro, março, abril e o ano inteiro na presença de Deus, adorando o Senhor com a própria vida, praticando a justiça, sendo puro como Jesus, rompendo com o pecado. Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio lançado para você nesta noite. Viver como filho de Deus. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. Consagre a sua vida ao Senhor agora. Nós precisamos colocar as vidas diante do Senhor. Consagrar as nossas vidas, porque o mandamento do amor é para ser vivido. Nós precisamos a cada dia vivermos como filhos do nosso Pai. E um filho imita o seu pai. Deus é justo, você tem que ser justo. O Senhor Jesus era puro, você tem que ser puro. O Senhor Jesus rompia com o pecado, você precisa romper com o pecado. Viva como filho de Deus. Consagre a sua vida agora, de olhos fechados. Consagre a sua vida, diga: Senhor, Senhor, eu quero viver como teu filho. Eu quero viver como teu filho, Senhor. Senhor, eu não quero ser um filho apenas de aparência, mas eu quero viver como teu filho de verdade, no meu coração, no meu dia a dia. Eu quero, Senhor, ser teu filho, vivendo a justiça, sendo puro, rompendo com o pecado. Oh, Senhor, eu quero ter uma vida totalmente consagrada a Ti. Eu não quero consagrar apenas um pedacinho da minha vida, não. Eu não quero consagrar apenas 1%, nem 10%, nem 50%. Eu quero consagrar tudo, toda a minha vida a Ti. Viver como Teu Filho, Senhor. Consagre a sua vida. Alguém que quer consagrar a sua vida nesta noite, você quer dizer: pastor, eu quero viver como filho de Deus, quero praticar a justiça, ser puro como Jesus.
romper com o pecado. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Pode levantar sua mão. Se você quer consagrar sua vida assim, dizendo: eu quero viver como filho de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta sua mão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Há mais alguém? Consagra sua vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. Mais alguém? Consagra sua vida. Amém. Diga: eu quero ser verdadeiramente um filho de Deus, praticando a justiça, sendo puro, rompendo com o pecado. Há mais alguém? Consagra a sua vida. Levanta a sua mão. Mais alguém? Alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você veio aqui nesta noite e Deus tocou no seu coração e você quer dizer: eu quero Jesus, eu quero a salvação em Cristo Jesus, eu quero o amor de Deus na minha vida para me tornar filho dele através de Jesus. Alguém? Levanta a sua mão. Faz um gesto assim simples, levantando uma de suas mãos, e você estará dizendo: eu quero me tornar filho de Deus em Cristo Jesus, eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Alguém? Amanhã talvez pode ser muito tarde. Cristo está te chamando hoje. Aceita Jesus. Alguém? Levanta a mão. Aí no lugar onde você está, faz um gesto assim com a mão. Alguém? Alguém que deseja pedir o seu batismo? Você ainda não é membro da igreja, já aceitou Jesus, mas quer pedir o batismo? Levanta a mão. Se você já tem fé em Cristo Jesus, já se considera filho dele, mas quer pedir o seu batismo. Alguém? Faz um sinal com a mão também. Sinalzinho simples. Você estará dizendo isso. Vamos cantar então, consagrando nossas vidas ao Senhor. Coloque-se de pé. Vamos encerrar o culto assim, cantando, consagrando as nossas vidas, colocando a vida da igreja diante do Senhor, para que nós vivamos como filhos de Deus. Consagre a sua vida.
amor que nos alcançou em Cristo Jesus e fez com que nós nos tornássemos teus filhos. E por isso as tuas promessas se cumprem nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos ser justos como tu és, puros, Senhor, romper com o pecado. Queremos, Senhor, cumprir com a tua promessa para nós de filhos e viver o teu grandioso amor. Ó Senhor, ajuda-nos a viver assim, Pai, ajuda-nos a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.